Eu acho, inclusive, o Flamengo, quando joga bem, o melhor time do país. E o Flamengo está voando. E o Flamengo ainda é um time que precisa se provar mais do que o time do Palmeiras. Porque com o Dorival, o Flamengo mostra futebol de campeão. Em ambas as competições. Ele está disputando as 3 competições. Está disputando, o Flamengo mostra futebol de campeão. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Como vocês gostam demais do Linha de Passe, eu não poderia deixar de trazer aqui um trechinho do Linha de Passe de segunda-feira. Galera, a imprensa esportiva só fala de Flamengo e Palmeiras, cara. É impressionante. Eles não falam da Copa do Brasil, eles só falam da decisão que tem domingo pelo Campeonato Brasileiro. É um jogaço, Flamengo e Palmeiras na casa do Palmeiras. Cara, então vamos lá então. Já chega deixando o like. Se você é flamenguista, se você é novo no canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Tamo juntos. Vamos subindo aí, vamos batendo as metas de inscritos. Valeu, galera. Tá topzera o canal. Créditos de vídeo, Linha de Passe, é da ESPN Brasil. Grupo Disney, link na descrição, canal aqui do YouTube, ESPN Brasil. Eu sei, galera, que o assunto é repetido, mas os comentaristas são outros, né? São os comentaristas do Linha de Passe, Mesa Redonda, o programa mais top da TV esportiva brasileira. Jean Oddi, o quanto será decisivo para o campeonato este encontro do próximo final de semana entre Palmeiras e Flamengo? Bem-vindo. Obrigado, boa noite para você, boa noite para os companheiros. Boa noite. É uma pergunta que certamente será muito feita durante a semana. Eu acho o seguinte, aquele papo de final antecipada não dá para usar. Nessa altura do campeonato, tá até escrito, eu juro que eu não tinha visto ainda. Eu acho que não dá para chamar de final antecipada, porque quando você tem essa quantidade de rodadas pela frente, é impossível que um jogo seja uma final antecipada. Você pode falar sobre a chance de um, a chance de outro. Claro que pode ser um jogo decisivo, sobretudo se o Palmeiras conseguir uma vitória em cima do Flamengo. Porque aí 12 pontos, né? Faltando tanto tempo, mesmo faltando muitas rodadas, 12 pontos é algo muito significativo para um time que joga como o Palmeiras hoje joga, né? Que Sim. Tem a solidez que o Palmeiras tem. Então, claro que 12 pontos seria algo que poderia, para muita gente, encaminhar o título em direção ao Palmeiras. Mas eu não consigo olhar para o jogo e dizer que se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras é campeão. É óbvio que se o Flamengo ganhar, a gente não vai dizer que o Flamengo é campeão, porque ele ainda estará a 6 pontos de distância, né? Então a gente não vai falar, o Flamengo é campeão, mas evidentemente ele é uma vitória muito importante para o Flamengo, essa eventual vitória no final de semana, para tornar a coisa mais parelha do ponto de vista da pontuação e não do jogo. Mas o fato é, né? Chegamos agora e Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo. Muita gente imaginava que esses dois, junto com o Atlético, seriam os 3 times com até certa folga, com até certa margem na liderança, nas 3 primeiras posições do campeonato nessa altura do certame. E, na verdade, os dois acabaram de chegar nesse momento. E a gente tem a possibilidade até do Atlético, que agora só pensa no brasileiro, chegar logo mais. Vamos apresentar a tabela do Campeonato Brasileiro, até para você em casa se situar matematicamente também a respeito de como está o Brasileirão antes desse duelo tão aguardado do próximo final de semana. O Palmeiras tem 9 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, 9 pontos de vantagem em relação ao Corinthians. Tem 10 pontos para o Fluminense, que perdeu neste final de semana. Aí vem o Atlético Paranaense, o Internacional, o Galo, que venceu, deu uma resposta, né? Venceu o Coritiba do jeito que venceu ontem. A América, Red Bull Bragantino e Santos fechando a lista dos 10 primeiros colocados. Tudo bem, Paulo Calçade? Olá, Paulo Andrade, olá, companheiros. Para você que nos assiste também, boa noite. A gente tem o Palmeiras muito definido, óbvio, 9 pontos à frente dos 2 segundos colocados. E aí você tem um bloco de 6 clubes numa diferença de 4 pontos. Abaixo desses 6, outro bloco de 6 clubes numa diferença de 4 pontos, mas entre um bloco e outro, 5 pontos. Então, o campeonato está bem desenhado. É muito difícil chegar no Palmeiras? É impossível? Não. Tem muitos campeonatos. Se faltassem
6, 7 rodadas, por 21 pontos em disputa para 7 rodadas, 9 pontos de diferença, opa, o Palmeiras tem uma vantagem ótima, estratégica. Mas a questão não é essa. Restam ainda 16 jogos. São 48 pontos em disputa. Então o Palmeiras, obviamente, precisa colaborar com a concorrência para perder o título. Agora, um confronto desse mexe mais do que apenas simplesmente na tabela. Ele é um confronto de forças. Embora, mesmo perdendo, se for o caso, para o Flamengo, o Palmeiras pode ser campeão. Então, a gente não está falando de um mata-mata em que você mede a força e o vencedor leva a taça ou a classificação. O campeonato, dos pontos corridos, ele tem outras métricas, que é a regularidade. Até agora, o Palmeiras, como mostra a tabela, é o melhor. E vem uma galera ali com o Flamengo subindo em ascensão. Isso é óbvio que o Flamengo estava lá atrás, né? Lá embaixo, e hoje ele está subindo. E aí olhando para o futebol, né? Para o futebol, campo, com o jogo, com o futebol, subindo, olhando para o Campeonato Brasileiro de uma forma e para a Copa do Brasil hoje e Libertadores de outra. Então o Flamengo ele está usando o seu segundo time. É um segundo time. Tem ótimos jogadores, não tem o jogo, o jogo desse time é diferente do jogo daquele que o Dorival conseguiu recuperar. Mas não é por ser diferente, ele é tão inferior a ponto de não vencer alguns adversários. Só que contra o Palmeiras não dá para poupar, e a mesma coisa o Palmeiras. Força máxima nesse confronto, aí é força máxima. É o que eu falei, cara. Não dá para mandar para os outros, sim. Para o Palmeiras, não. Porque tem muito mais em jogo do que a disputa pelo título. São os dois clubes, Paulo, estão ali disputando grana no mercado. O Flamengo tem uma torcida muito superior, nacional, em relação ao Palmeiras, mas o Palmeiras fatura muito em relação a isso. Tem um faturamento enorme, tem capacidade de investimento, mas não tem esse segundo time do Flamengo. Vai ser um final de semana bem interessante. Vai ser legal. Vai, boa noite. Boa noite. Antes de tudo, depois das provocações iniciais, boa noite, Giano, Leonardo Bertozzi, professor Calçade. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Bom, os 3 resultados possíveis. Palmeiras ganha, fica próximo do título, obviamente com pontos corridos, as coisas podem acontecer, mas se abrir 12 pontos de vantagem, é difícil brigar. O empate, acho que até um pouco melhor para o Palmeiras. Porque mantém a diferença com uma rodada a menos. Bem bom. E o Flamengo luta para entrar na luta. Ele, em campo, joga futebol para brigar pelo título. Não se discute. Como ele não jogou durante todo o campeonato, ele tem uma pontuação que não o permite ter uma briga direta ainda com o Palmeiras. Se essa briga chegar em 4 pontos, 3 pontos, pode ser ultrapassada numa rodada, aí eu acho que a gente tem uma briga de verdade pelo título. Por enquanto, o Flamengo está tentando entrar nessa briga. O Flamengo joga no meio de semana, né? O Palmeiras não. O Abel sempre faz questão de citar a importância desse tempo livre, de não ter jogos e tal. Então, em tese, não quer dizer que isso vá se refletir em campo, o Palmeiras tem uma vantagem, a de preparação indiscutível, porque tem a semana livre, enquanto o Flamengo tem uma decisão difícil. Até porque, né, Biner, não dá para imaginar o Flamengo entrando com o time que tem entrado no Brasileiro. Atlético, vai entrar com o time principal. E foram dados 2 dias de descanso. Olha que palavra, hein? No meio do calendário, olha que palavra bem-vinda, né? 2 dias de descanso para o elenco do Palmeiras, que se reapresenta amanhã. Depois de ter jogado no sábado, descansou ontem, hoje se reapresenta amanhã. Mas eu acho que, de qualquer forma, é um jogo que... É o famoso jogo imperdível, né? Porque a gente está falando da maior rivalidade do Brasil na atualidade. As rivalidades aqui são sazonais, elas estão estabelecidas, mas elas aumentam de tamanho, diminuem de tamanho. As criadas dentro dos estados são sempre mais... Elas prevalecem um pouco mais, porém, não é de hoje. A gente vê os últimos 3 anos, pelo menos, Palmeiras e Flamengo protagonizam a maior rivalidade do país. E esse é um jogo que, mesmo se não valesse tanto quanto vale, ninguém gostaria de perder. O nosso fã de esportes aqui, o Caio César, ele chama atenção para algo interessante. O Palmeiras pode até enfrentar em 3 rodadas seguidas o vice-líder. Verdade. Né? Foi o Corinthians, será o Flamengo e tem o Fluminense na sequência. Dependendo do próprio Palmeiras, ele pode pegar mais um vice-líder daqui a 2 rodadas. Léo, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fã de esportes.
fazer um exercício muito simples aqui sobre o potencial dos times. Faltam 16 jogos, tá? Desses times que não são o Palmeiras, quantos você consegue imaginar de 16 jogos vencendo 12, 13, 14? Para mim, o Flamengo. Pela variedade de jogadores que tem, pela qualidade dos jogadores que tem, mesmo não conseguindo hoje o Oscar, que seria um luxo para esse elenco, não estou falando de nenhuma necessidade urgente que o clube tivesse, então o Flamengo vai seguir muito bem com os jogadores que contratou nessa janela e com os que já tinha. Então não seria nenhuma surpresa o Flamengo ter um aproveitamento desses, ganhar quase todos os jogos. Então, um time que tem condição de fazer esses resultados tem condição de brigar pelo título. Dito isso, se uma dessas vitórias não for contra o Palmeiras, aí fica bem mais complicado, porque o Palmeiras também é capaz de ganhar esse número de jogos e nem precisaria ganhar todo esse número de jogos para ser o campeão. Então, eu acho que domingo não é decisivo, mas é fundamental. Eu diria que se o Palmeiras ganhar esse jogo e botar 12 pontos, a gente pode falar de 90%, 95% aí de chances de título. Do contrário, se o Flamengo ganha, o pessoal adora que a gente fale em percentual, né? Adora. Cai um pouquinho para 60%, 65%, 40%, 35%, talvez, nesse nível. Porque o Flamengo tem, de fato, condição de ter um aproveitamento absurdo daqui até o fim do campeonato. 6 pontos tem briga. Tem briga. Tem briga. 6 pontos tem briga. 6 pontos é aquela coisa de você não pode tropeçar uma vez que a distância, como disse o Birner, fica em uma rodada. Né? Você já fica razoavelmente pressionado a cada jogo. Com 12, com 9 também, tá? É tanta gordura que aquele empatezinho inesperado em casa, tá bom, acontece, é do jogo, recupera na próxima e você tem essa gordura para trabalhar em cima dela. O Corinthians, o Fluminense, o Atlético Paranaense, enfim, esses times não consigo imaginar nenhum deles ganhando 12, 13, 16 jogos. E um time para alcançar o Palmeiras hoje, porque o Palmeiras não vai ter uma queda tão brusca de rendimento, o Palmeiras não vai ficar 4, 5 rodadas sem ganhar, não vai. Não vai. É muito difícil imaginar esse tipo de situação acontecendo. Então, é difícil, né, Léo? Só o Flamengo tem essa condição. Eu estava pensando aqui, é muito difícil que um jogo na 23ª rodada do campeonato tenha a importância que tem essa partida. E eu não estou dizendo que é uma final, não estou dizendo que ele define o campeonato, mas, em geral, na 23ª rodada, você pode até falar que o jogo é muito importante, e ele é muito importante, mas esse, de fato, ele é até um pouco mais do que a média por todo o contexto. Posso dar um exemplo? Hoje em dia, quando se enfrentam Real Madrid e Barcelona, já no segundo turno, mesmo mais para o começo, ou quando se enfrentam Liverpool e Manchester City, que tem polarizado ali a discussão, esse jogo, mesmo faltando mais de 10 rodadas, a gente entende esse jogo como um decisivo potencial, né? E acho que assim, nesse caso nós estamos falando, como disse o Birner, né, dos dois times que vêm há anos, e claro que nós tivemos o Atlético, né, recentemente entrando nessa parada, mas nessa temporada especificamente ficou um pouco para trás, está complicada a situação do Galo, mas são dois times que vêm polarizando também as brigas mais importantes, as principais brigas no futebol brasileiro, mas não é nem por isso que eu falo que o jogo ele é mais decisivo do que a média dos jogos nessa altura do campeonato, pelo contexto mesmo. Qual é esse contexto? Esse contexto de 9 pontos, porque se fosse um contexto de menos pontos, a gente ia dizer que o jogo era muito importante, mas que ele não poderia ser tão decisivo como será no caso de uma vitória do Palmeiras abrindo 12 pontos. Não estou dizendo que seria campeão, mas como disse o Léo, o percentual fica muito alto. E porque também a gente está falando de um Flamengo que está voando. É um Flamengo que está a 9 pontos, e em geral você olha para um time que está a 9 pontos atrás do outro, nessa altura do campeonato que seja, e diz, não, mas cara, na boa, está a 9 pontos, se ganhar vai ficar... Só que a gente está falando de um Flamengo que está iluminado, né? Desde o momento que o Dorival assumiu, é um Flamengo que vem jogando muito bem, que consegue conquistar os seus pontos com o time reserva, com o time titular. Às vezes pode nem jogar tão bem, mas mesmo quando não joga tão bem, acho até que, como era o caso dessa partida contra o Atlético Paranaense, na hora que faz o primeiro gol, cara, emenda um atrás do outro e faz 3, faz 4, faz 5, tem sido assim. Então é um Flamengo que merece muito respeito, é um Flamengo que vem embalado e que, claro, se consegue vencer e tirar a diferença de 9 para 6, vai ter ainda uma desvantagem considerável, mas tem toda a capacidade. A gente falava aqui, eu não sei se anteontem, né, Léo? É um time que não é absurdo você pensar que ele ganha quase todos os jogos daqui até o final do campeonato. Não. Imagina, é viável. E imagina, né, até trazendo um pouco para aquilo que o Palmeiras preza tanto, a força mental depois de uma vitória contra o Palmeiras em São Paulo, né? O tamanho do que pode representar também psicologicamente. Que é o jogo mais difícil possível, vamos dizer, né? Exatamente. De longe. Eu acho que se consegue vencer, como disse o Léo, coloca uma pressão. Porque o Palmeiras vai entrar
depois disso, por mais que tenha 6 pontos de vantagem, o Palmeiras é um time que sabe lidar com pressão, mas em cada rodada o Palmeiras vai poder perder a vantagem confortável. Isso já muda a cara da disputa, né? Então, por isso que eu acho que o jogo é mais importante até um pouco para o Flamengo, porque o Palmeiras perdeu, o Palmeiras, óbvio, fica pressionado, como eu estou falando, mas tem a vantagem, como vocês disseram, difícil imaginar o Palmeiras perdendo muitos jogos seguidos, pode acontecer, mas até quando o Palmeiras tem oscilação de desempenho, as oscilações não são muito grandes, né? Elas são, digamos assim, administráveis para o time do Palmeiras. E o Flamengo está voando. E o Flamengo ainda é um time que precisa se provar mais do que o time do Palmeiras. Porque com o Dorival, o Flamengo mostra futebol de campeão. Em ambas as competições. Ele está disputando as 3 competições. Está disputando, o Flamengo mostra futebol de campeão. Mas o Flamengo tem que mostrar isso por mais tempo, tem que ganhar algum título. Enquanto o time do Palmeiras é um time campeão. Então, eu acho que esse time já se provou como um time que sabe lidar com esses momentos. Esse Flamengo tem jogadores que sabem lidar. Vamos ver se coletivamente a equipe também sabe lidar. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho, inclusive, o Flamengo, quando joga bem, o melhor time do país. Né? Eu acho que o Palmeiras oscila menos. O Palmeiras tem algumas virtudes que o Flamengo ainda não tem. Que é normal, pelo trabalho do treinador, o tempo... Até como time de futebol mesmo, como time de futebol, como time, fala de consistência. Mas acho que a palavra que eu acho melhor para definir o que o Palmeiras faz melhor é que o Palmeiras, quando jogar mal, ele, por coletivamente ser muito forte, o impacto do jogo ruim, às vezes tecnicamente dos jogadores, vai ser menor que no Flamengo. O Flamengo, por mais que tenha um jogo coletivo bom, ainda depende um pouco mais do talento dos seus jogadores, é uma coisa muito mais de futebol, entre aspas, futebol arte. Eu não gosto dessa palavra, mas tudo bem. É um pouco mais de futebol arte, do futebol técnico. O Palmeiras, quando tecnicamente está muito bem, é difícil ganhar no Palmeiras. Quando o Rafael Veiga está bem, quando o Scarpa está bem, quando o Rony está bem, a coisa coletivamente funciona, o Palmeiras é muito forte. Quando esses caras não estão jogando no nível tão alto assim, o Palmeiras é muito competitivo, né? Se o Flamengo tiver, por exemplo, dias ruins de Gabigol, Pedro e Arrascaeta juntos, coletivamente o time se sustenta? Ainda não. Ainda não. Talvez adquira isso com o tempo. Então, eu acho que essa é a vantagem do Palmeiras na disputa. A do Flamengo é técnica. O Flamengo tem jogadores melhores que os jogadores do Palmeiras para resolver jogos. Cara, que programa top, galera. Olha o que tá escrito na tela. Tem alguém jogando mais bola que o Flamengo hoje? Não. O Flamengo é disparado o melhor time hoje, né, que tá jogando mais bola, né? O Palmeiras tem uma regularidade, né? O Palmeiras criou uma gordura. O Palmeiras tá numa fase tão boa pra eles, cara, porque vai jogar contra o Corinthians, tava 0-0, tudo indicava ali para um 0-0, né? O final do jogo. Vai lá o Rony do Corinthians e faz um gol contra. Pô, complicado, né, cara? Complicado. Então, assim, a sorte também ajuda os caras, né? Aquele jogo lá contra o Corinthians seria 0-0, o placar justo, né? Mas eles estão tão iluminados que o gol foi contra. Pois é. Galera, é o seguinte, cara. É decisão pra você. É uma final antecipada. Esse jogo domingo contra o Palmeiras, se tratando de Campeonato Brasileiro, é uma final antecipada? Cara, eu diria o seguinte, se o Flamengo ganhar o jogo, não é uma final antecipada, porque daí o Flamengo pode buscar. A diferença cai para 6 pontos. Agora, se o Palmeiras vencer o jogo, daí eu acho que é uma final antecipada. 12 pontos, cara, vai ficar muito difícil de buscar faltando 15 rodadas. Por mais que 15 rodadas dá 45 pontos, só que, cara, 12 pontos é muito ponto, né? E o Palmeiras, por mais que não joga um futebol brilhante, tal, de encher os olhos, igual o futebol do Flamengo, que é bonito, né, de ver jogar, eles têm uma consistência, eles têm uma regularidade, né? Eles não oscilam. Cara, o Flamengo venceu 6 seguidas no Brasileiro, eles também. A diferença se mantém. O Flamengo estava em 14º, o Flamengo agora está em 2º lugar e o Palmeiras continua lá, com a mesma diferença. Ou seja, o Flamengo saiu de 14º para 2º colocado e o Palmeiras continua lá. Todos os outros times perderam, oscilaram. O Flamengo cresceu, só que continua a diferença de 9 pontos. O
Vai ser um jogaço, cara, tenho certeza, mas eu tô muito confiante. Independentemente do resultado de quarta-feira pela Copa do Brasil, o Flamengo vai com força máxima. É jogo pra ganhar. Se o Flamengo ganha esse jogo, cara, o título tá em aberto. Se o Flamengo dá mole, vai com o time em reserva e perde por 1-0, por exemplo, deu mole, né? Pô, 12 pontos, daí fica difícil. Mas se o Flamengo vai com o time titular e vence o jogo, cara, um time mesclado, né? Se alguém tiver cansadão, né? Coloca 6 titular, 5 reserva e vai pro pau, vai pro jogo. Valeu, galera! Caprichei aqui pra vocês no Linha de Passe. Antes de deixar o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você é flamenguista, tá bom? Saudações rubro-negras e até mais. Fui!